Me dá a imagem dos presos, ó, na imagem aí, ó. Repara, eles estão correndo. Eles foram presos depois de balear um homem durante, olha aí, ó. Eles assaltaram e vão balear o homem. A vítima ainda tentou correr, mas não teve, olha lá, ele já bateu no rapaz, ó. Ele foi cercado, isso tudo por causa de um celular. Olha lá. E olha, esse é um momento em que atiram nele, ó. Ele tentou fugir, repara. Por exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer. Rapaz, tá entregue. Tá entregue. Eles só querem um celular, que é a única coisa que o rapaz tinha. O rapaz tá entregue, olha lá. O outro vai e atira para matar. Rapaz ainda deu uns passos. Repara que eu vou te contar. Me dizer que um cara que faz isso não tem que ter pena de morte? Me dizer que um cara que faz isso não tem que ter pena de morte? É óbvio que tem que ter pena de morte. Me desculpe, Deus também há de me perdoar. Mas o rapaz está completamente entregue na mão desses dois facínoras, né? Na mão desses facínoras. E eles foram, aqui ó, olha os dois, e eles foram atirar para matar, mostra lá, atiraram para matar o rapaz. Olha lá, olha o momento. O garoto tá dominado, outro garupa estica e mata, vê se é possível, põe no cidade. Rafael aparece correndo e tenta fugir de dois bandidos que estão de moto. Um deles desce e aborda o rapaz. Rafael se afasta, mas é cercado. O bandido enfia a mão no bolso dele e tira um celular. Rafael não reage e chega a levar um tapa. Ele coloca as mãos para cima. O bandido então sobe na moto, aponta a arma e dispara. Os dois fogem e Rafael sai andando ferido. O crime aconteceu às 10h15 da noite na rua Baldomero Carqueja, Campo Limpo, zona sul de São Paulo. 15 minutos depois, os bandidos foram abordados por duas motos da PM na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, também na Zona Sul, a 4 quilômetros de distância. Os policiais viram a dupla passando de moto e desconfiaram do garupa, que escondia as mãos por baixo da camiseta. Eles foram perseguidos e acabaram cercados. Durante a abordagem, os PMs, que até então não sabiam do crime, começaram a receber informações pelo rádio sobre o que tinha acabado de acontecer. E as características da moto e das roupas batiam com as dos suspeitos, que acabaram confessando. Luan da Silva Bezerra, de 27 anos, confessou ser o autor do disparo. Ele estava com uma pistola apreendida durante a abordagem. O piloto era Jonathan da Conceição Oliveira, de 21 anos. A moto usada no crime é do pai dele. Os dois moram na comunidade de Paraisópolis e não tinham antecedentes criminais. A vítima, Rafael da Silva Leite, tinha 28 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no pronto-socorro. O bandido que atirou não explicou o motivo do disparo. Só disse que não tinha intenção de matar. Me põe a imagem do rapaz sendo morto. Não, meu filho, aqui eu estava vendo, por obséquio. Não, porque é desses dois aí, porque é inacreditável. Olha lá, o rapaz está dominado, completamente dominado. E aí, a pergunta que eu faço é, olha lá, repara, o rapaz está dominado, totalmente dominado. Não tem, eles não precisavam fazer nada, já tinham roubado. Olha o de trás como atira. Corta para mim aqui. A pergunta é, até quando eu e você vamos viver, né, nas mãos dos bandidos que já decretaram a pena de morte? Nós já temos a nossa pena de morte decretada pelos bandidos. Mas a culpa é só dos bandidos? Na minha opinião, não. A culpa é, claro, dos bandidos. A culpa é de uma lei frágil. A culpa é de um Congresso Nacional que não muda a lei, e é lá que tem que mudar. E da falta de severidade na punição. Tem que acabar com todas as regalias na prisão. Põe aqui aquele negócio. Tem que acabar com toda a regalia. Entrou preso, tem que pagar de ponta a ponta. Já que não querem prisão perpétua, já que não querem pena de morte,
Então, pelo menos, que o cara seja condenado a 30 anos e cumpra 30 anos, mas com trabalho obrigatório, quebrando pedra, né? Quebrando pedra, saindo todos eles amarrados, como alguns estados americanos fazem, para ir capinar a rua e não pode levantar a cabeça, olhar para quem está passando. Senão, vai para o seguro, vai para o castigo. Nem para o seguro, vai para o castigo. Resumo, é isso. Foram lá e mataram o rapaz, sem nenhum motivo. Se você, eu botei lá, você é contra ou a favor da pena de morte? Pode entrar lá no meu Instagram, marcelorezende.oficial, e colocar o que você sente. Porque esse é o nosso problema. Esse é o nosso sentimento. A gente fica entregue ao crime e não tem, de um Estado que a gente sustenta, né? E não acontece absolutamente nada para transformar a lei. A gente só paga imposto cada vez mais para a gente ficar à disposição do crime. Nós somos o alvo para roubar e o alvo para eles treinarem com a arma. Eles decretaram a pena de morte. Tô certo, Faraó? Você vê que eles acham que têm o direito de matar. Então nós temos o direito de achar que eles devem experimentar do próprio veneno. Claro, lógico. Bom, vamos lá, vamos tocar. Olha aqui. Desde a morte do marido, o marido era um marinheiro, a mulher pensa no que dizer para a filha. A menina presenciou um momento em que 2 bandidos anunciaram assalto e atiraram no pai. No dia do aniversário, agora, a menina perguntou para a mãe: mãe, eu quero um abraço do papai. Que tal? E aí, que o papai está ali. Ó, aí, a questão que eu pergunto é a seguinte, né? A pergunta é a seguinte: a menina vai pedir, os bandidos não foram presos. É óbvio que ela nunca mais vai ter esse abraço. Mas e os bandidos quando forem presos? Sabe o que acontece? Entre muitas, pode fazer sapeca e aiá na cadeia. A lei obriga. Bandido, na cadeia, tem direito a fazer sapeca e aiá. E a gente paga. Ele sapeca lá dentro da cadeia, ao mesmo tempo sapeca a gente aqui fora. Mostra o circuito. Você vai vendo, ó. Esse é o momento, ó. O carro entra, já bate ali. O homem salta repara. Há uma correria. Vai vendo que a essa altura o homem já está morto. Põe no cidade. Mamãe, eu vou fazer 7 anos. Meu aniversário tá chegando. Eu não queria nenhum presente. Eu só queria um abraço do meu papai. Mas ele não tá mais aqui para poder fazer isso. Isso dói demais. Muito abalada, o que conta a mãe da menina de 6 anos é um pedido que não poderá ser atendido. O pai da criança e marido de Luciana morreu ao ser atingido por disparos em uma tentativa de assalto em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, há uma semana. Marco Aurélio Pereira da Silva, de 37 anos, era marinheiro. O casal estava indo com a filha a uma feira na cidade almoçar quando aconteceu o ataque. O programa de domingo da família foi interrompido a menos de uma quadra depois que eles saíram da casa. Marco Aurélio vinha dirigindo aqui por essa rua quando avistou o pintor da residência dele. Então ele resolveu dar uma parada para conversar sobre os últimos reparos da pintura. Foi então que 2 homens que caminhavam pela calçada se aproximaram. Eram os criminosos. Em seguida, eles anunciaram assalto, pediram o carro e apontaram uma arma para Marco Aurélio. A filha do marinheiro ficou apavorada com a situação e começou a gritar pedindo socorro. Foi então que um dos bandidos atirou em Marco Aurélio. 2 tiros acertaram o marinheiro. Veja que nesse vídeo ele ainda tentou sair dirigindo, mas muito ferido, acabou perdendo a consciência e bateu em outro veículo. Quando o carro para, a filha desce desesperada. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A pior sensação foi dele caindo no meu colo.
agonizando, se tremendo todo. E eu desesperada, pedindo para alguém socorrer, tirar ele dali. Ele perdendo muito sangue. A minha filha de 6 anos vendo tudo desesperada, correndo para lá e para cá. Esse outro vídeo mostra a movimentação dos criminosos pela rua Antônio Muniz Machado, no centro de São João de Meriti. Repare que um bandido caminha na frente do outro. Veja que ao passar por este poste, o homem de camiseta preta toca em uma arma debaixo da bermuda. Essas imagens já foram entregues para a polícia. Essa sensação de impunidade. De não ter o que fazer. É um local que já está com alto índice de assalto, de roubo de carro, roubo a transeunte. O pessoal sai para trabalhar na esquina, é assaltado. Mas parece que o povo da Baixada aqui, que a gente de São João, parece que a gente não pode ter dignidade. Desde o dia do crime, Luciana está tomando remédios para suportar a dor que sente em ter perdido o marido de forma tão brutal. A preocupação dela agora é com a filha que está traumatizada. Que Deus me dê força, sabedoria. E que minha filha consiga crescer. Eu consiga ter força para poder criar ela. Minha filha está com muito medo. Um homem honesto, trabalhador, que gostava de estar com a família e amigos. Torcedor do Vasco, Marco Aurélio era querido por todos na rua, onde morava há mais de 15 anos. Uma palavra que pode definir muito bem o Marco Aurélio é a simplicidade, né? Além da amizade, a simplicidade. A família e amigos agora usam camisetas para homenagear o marinheiro e protestar pelo crime. O sentimento em querer justiça é forte, mas nada é maior do que a saudade. Seu Tupiara só tem boas recordações do filho. Eu gostaria que terminasse com essa bandidagem, porque não sei como é que vai ser de nós. Eu gostaria que houvesse a justiça. E essa frase que escreveram aqui é brilhante. Sonho impossível, ter o pai de volta. A frase reflete bem o que essa criança ainda não sabe. Porque ela tem um sonho que é abraçar o pai. Que pai? O pai é apenas uma imagem para uma criancinha que já essa imagem, conforme ela for crescendo, vai ficar numa imagem, num retrato, num porta-retrato ou numa dessas fotos tiradas por celular. Enquanto isso, Hernani leva a bala. E os bandidos? Olha, Marcelo, enquanto isso, há algo possível que poderia ter sido feito pela criança e até agora não aconteceu. O Estado não procurou a família, essa é uma reclamação dos parentes, né? O Estado não procurou a família para oferecer apoio psicológico. Com relação às investigações, os agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense e também da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, até em colaboração, conseguiram uma testemunha. Essa pessoa observou várias fotos, mas não conseguiu identificar em nenhuma delas os bandidos que participaram da ação. Marcelo. Legal, obrigado. Agora você esperar que o Estado do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou do qualquer um, dê apoio psicológico a uma vítima, desculpe, é esperar pelo nada. É simples, né? É simples. Comissão de Direitos Humanos, não essas essenciais que envolvem política, mas Comissão de Direitos Humanos. Tocou no preso, aparece um monte. Um monte. Você vai na cadeia, você não tem ideia do que tem entre e sai na cadeia de Comissão de Direitos Humanos para as vítimas. Eu tenho tanto tempo de profissão, né? Há 30 anos eu faço esse negócio, só isso, né? Eu nunca vi na minha vida uma comissão de direitos humanos na casa de uma vítima. Nunca. E olha que eu já me meti em 300 mil arapucas.
Faraó tem 50 anos disso. Você já viu alguma comissão disso, mano, na casa de uma vítima de... Não é de gente importante, não. Porque na hora que você é gente importante, aparece. Mas digo gente comum, como a gente. Eu nunca vi e acho que nunca vou ver. Eu sonho com isso, mas esse é mais um sonho impossível. Exatamente, boa frase. Tomou um remédio. E essa menina? Olha que coisa mais linda. 24 anos. Ela combinou com a mãe e foi para uma casa noturna, aqui no interior de São Paulo, uma baladinha. Com algumas amigas, na saída, ela se desencontrou das amigas e pegou carona com 2 rapazes. E os 2 caras levaram a moça para um sítio, onde, e porque a informação chega, por uma razão, porque eles foram presos e já foram soltos. Eles começaram a usar drogas. No dia seguinte, um deles foi falar com a menina, chamou a menina, nada, ele chamou um amigo e disse assim, tá morta. Usaram droga e a menina morreu, possivelmente de overdose, isso a perícia ainda vai dizer. Os 2 tiveram uma ideia, qual é o fim? Em vez de chamar a polícia, ó, nós estamos usando droga e ela morreu. Não. Pegaram o corpo, colocaram num saco e jogaram no Rio Paraíba. Simples assim. Resumo. A polícia foi, porque estão presos, foram lá procurar o corpo. Até agora o corpo não apareceu. E eles, que tinham sido presos, acaba de me chegar a informação que eles já foram soltos. Põe no Cidade. O desaparecimento de uma bela jovem no interior de São Paulo. Um carro suspeito. O câmera em ação acompanha agora o trabalho da polícia. E mostra como a tecnologia pode ajudar a desvendar este mistério. Vai começar uma grande operação por terra, água e pelo ar. Karen Cristina, uma jovem de 24 anos, foi para uma balada numa danceteria aqui de Lorena. Na madrugada dos fatos, por volta das 4 horas da manhã, a Karen teria se perdido das amigas e ela teria deixado a danceteria sozinha, teria saído desorientada, segundo uma testemunha, e rumado por essa estrada. E ali, na altura daquela bifurcação, na altura do segundo obstáculo, ela teria encontrado o Gol branco quadrado. Depoimentos de testemunhas são as principais pistas da polícia. Teria uma testemunha que seria uma senhora que vende lanches. E ela teria presenciado a Karen chegando e entrando dentro do veículo. 4 meses de investigação. A polícia sabe agora que Karen foi assassinada e tem os nomes dos principais suspeitos. Nós chegamos à conclusão de que o indivíduo aqui da cidade de Lorena, conhecido como Dodô, estaria envolvido no homicídio e no desaparecimento da Karen. Sendo que um amigo dele, muito amigo dele, porque os 2 são lutadores de jiu-jitsu, de nome Douglas, este sim, estaria diretamente envolvido na morte da Karen. Karen foi levada por Douglas para o sítio da família. Lá ele, sob muito uso de cocaína, eles teriam permanecido na chácara. A Karen teria passado mal, segundo ele, com sintomas, inclusive, de uso de droga. Ele não a viu usando droga, mas ele desconfiou que ela teria feito uso. Em determinado momento, eles teriam ido dormir. Ela estaria deitada num sofá da chácara, da sala, que ficava na sala. E ele foi cochilar. 1 hora depois, ele acordou e foi vê-la na sala. Ao chegar lá, ele se deparou com ela morta, provavelmente de overdose, e ele se desesperou. Os investigadores mostram o que aconteceu logo depois. Ela foi trazida até os fundos, até esse canto aqui. O corpo foi queimado com gasolina. Essas marcas, possivelmente, são do braço da vítima, que foi colocada dobrada aqui dentro,
ela estaria com o braço dobrado nessa posição. A parte mais cruel do crime ainda está por vir. Então, o que ele fez? Ele catou 2 sacos de ração para cachorro e ensacou essa vítima pelas pernas e pela cabeça. Após, ele amarrou com uma corda e ele colocou dentro do porta-malas do veículo Gol branco. Mas para onde Douglas levou o corpo da jovem? Esse é o local onde o Douglas indicou como sendo exatamente o ponto que ele teria lançado o corpo da vítima. Ele lançou daqui, segundo ele, dentro de um saco, né, de ração. Ele imaginou que o corpo pegaria um curso reto, o curso do rio, mas o corpo teria parado na altura daquela árvore ali na frente. Para o desfecho desta história, ainda falta o principal, o corpo de Karen. Ali já está o helicóptero Pelicano da Polícia Civil, fazendo as buscas, o mapeamento da região. Nós temos também um auxílio de um trike, que é um ultraleve, e também de um barco, que vai estar fazendo as buscas ali. Horas depois, surge a primeira pista. 100 metros da ponte aqui, tem um saco, aparentemente um saco meio estufado, sabe? Um voluntário atravessa o rio a nado e se aproxima do saco suspeito. Depois segue em direção a outro pacote. Era o resto de frango. Era só saco de avícola, sabe, de supermercado. Não tinha nada, não. De volta à estaca zero. Mas os policiais não desanimam. Ele disse que quando ele jogou o corpo na água, ele foi em direção àquela árvore e ficou preso. Aí desceu o rio abaixo, certo? Aí ele jogou de cima da ponte e perdeu o visual lá naquela curva lá embaixo, ó. Aquela capoeira lá embaixo. Ele perdeu o visual, depois ele não avistou mais o saco. O dia de buscas chega ao fim. Douglas confessou à polícia que tentou apagar do carro todas as provas que o incriminassem. O trabalho feito pelos peritos no carro é minucioso. Um dos desafios é encontrar vestígios de sangue da vítima. Peritos vão examinar, no meio da noite, o local onde Douglas diz ter queimado o corpo de Karen. Nós estamos nos dirigindo agora à chácara, local do crime, para fazermos exames na manilha, onde a vítima teria sido queimada. Nós estamos indo agora à noite porque, assim como o carro, essa manilha deve ser examinada com um reagente que só é operado sem luz, no período da noite, no escuro. Os especialistas também fotografam manchas e recolhem materiais que possam ter fragmentos de pele, osso ou sangue. Nós encontramos sangue, coletamos um material que deu resposta para material orgânico, mas ainda nós não podemos adiantar nada, porque todo esse material foi encaminhado ao laboratório e nós estamos dependendo da resposta dos exames laboratoriais. Os 2 envolvidos na morte de Karen já foram indiciados. O Douglas, ele permanece preso até a conclusão de nosso inquérito. Já o Rodolfo, ele foi ouvido e ele foi indiciado pelos delitos de ocultação de cadáver e por favorecimento real. Ele foi liberado após, por ter colaborado, apresentado sua versão, confessado, e será processado e responderá em liberdade. A família da jovem fez um pedido à polícia. A mãe da Karen tinha uma ansiedade muito grande em saber o paradeiro da filha. Enfim, se estava viva, se estava morta. E se estivesse morta, ela queria pelo menos o corpo da filha. E agora ela aguarda ainda pelo encontro desse corpo. A questão é uma só. O sujeito leva a moça morre de overdose, eles carbonizam,
jogam no rio, portanto, ocultam o cadáver. Essa versão de que morreu da droga, não passa de uma versão, e sem o corpo, agora inclusive, fica uma situação extremamente difícil. Eles são indiciados e saem pela porta da frente. Me explica, patrão. É inexplicável, porque você vê que eles não têm caráter algum, não têm senso moral nenhum, não têm vergonha nenhuma, não têm pudor algum, e fazem conscientemente sabendo que cometeram atrocidade e ainda tentam se livrar do corpo. Foi isso que eles tentaram, viu, Marcelo? Fugir de qualquer responsabilidade, achando que a polícia jamais acharia o corpo. Exatamente. E se você quiser dar a sua opinião, entre aí no meu Instagram, marcelorezende.oficial, e lá você me fala o que você acha dessa pouca vergonha. Porque só pode ser pouca vergonha, né? Imagina se é uma filha minha. Já que a justiça não é feita, eu ia bater bem na porta da justiça para ela ser, né? Porque eu fico imaginando o desespero dessa família, né? Sem saber do corpo da filha, sabendo que eles estavam ali quando ela morreu, eles não mataram, até prova em contrário. Resumo, mas tocaram fogo, botaram o corpo fora e saem pela porta da frente. Isso que dá para nós o sentimento de impunidade. Então você entra marcelorezende.oficial no meu Instagram e aí você, no meu não, é no nosso, né? Porque ali é um local de discussão. Aí você conversa comigo e dê a sua opinião, me dá a imagem. Vamos. O cara vai assaltar uma padaria pela 1000ª vez. Olha a arminha que eles levaram. Eles levaram, parece um fuzil emendado no outro. Não, me conta se isso pode ser verdade. Me conta. Olha o tamanho, o fuzil é quase do tamanho do ladrão. Põe no Cidade. Este rapaz, que tem 17 anos, não é um cliente comum da padaria. No canto direito da tela, logo aparece o cano longo de uma arma, um fuzil 762, na mão do comparsa. O menor de idade volta com uma sacola plástica e vai direto para retirar o dinheiro do caixa. Ele até derruba alguns produtos que estão no balcão. O criminoso, que está com um fuzil, mal consegue segurar a arma de uso restrito da polícia. Mas quando uma funcionária se movimenta, ele aponta para ela. A ação ousada não dura mais de 1 minuto. Antes de saírem, o de regata pega algumas bebidas e então vão embora tranquilamente. Eles chegaram muito rápido, né? Com uma arma muito grande e já foram apavorando. Ficou tentando atirar, mas aí acho que a arma estava sem munição. E já pedindo a grana, né? Parecia que tudo tinha dado certo. Os criminosos fugiram em um carro que estava estacionado nesta rua. Só que menos de meia hora depois, eles foram presos. A Guarda Civil Metropolitana os encontrou dentro do carro com as bebidas e parte do dinheiro roubado. O fuzil estava escondido dentro da casa de um deles, em cima do armário, em uma comunidade que fica a menos de 800 metros daqui. Durante 4 meses foram mais de 5 assaltos, né? Então a gente perde os gostos até de trabalhar, né? André de Jesus do Nascimento, de 22 anos, foi preso por roubo e porte ilegal de arma. O menor será apresentado para a Vara da Infância e da Juventude de Barueri. Um terceiro homem que acompanhava a dupla foi liberado porque não foi identificado pelas vítimas. Por conta da onda de assaltos, o dono da pequena padaria instalou 4 câmeras de segurança. Só que os bandidos parecem não se importar em ser filmados. Mas é claro que eles não se portam. Um deles vai preso. Um galalau do meu tamanho, que tem 1,86 m, e ele é levado para a Vara da Infância e da Juventude, fez de ser levado para a Vara da Cadeia, não é? Resume lá, cumprir a pena, não. Aí o cara, ele tá pouco se lixando de mostrar o rosto ou não mostrar. Me dá o preso. Ó, chegou um preso aqui, como você vê, ele estava com intenção de jogar na seleção brasileira, mas não vai dar tempo. Ele era um dos caras mais procurados do sul do país.
Exatamente, ele estava num carro clonado com outros e eles tocaram o tiro na polícia. Eles abandonaram o carro, 2 conseguiram ainda escapar e ele, que estava foragido desde o ano passado, foi preso. Ele é assassino, certo? E também envolvido com tráfico de droga. Olha um monte de... Olha a bala, onde é que cravou. Olha a coluna, mas bem na coluna. O carro era clonado e roubado. Põe no Cidade. Um dos homens mais procurados do estado foi preso pela Brigada Militar após policiais abordarem um carro clonado. Os criminosos que ocupavam o veículo começaram a atirar quando perceberam a chegada da viatura. A perseguição terminou na Vila Santa Terezinha, conhecida como Vila dos Papeleiros, na região central de Porto Alegre. Os bandidos abandonaram o veículo em meio ao tiroteio. 2 conseguiram escapar, mas o outro foi preso dentro de uma residência. O homem estava com R$2.000 em dinheiro, uma pistola 9mm e mais de 80 munições. A polícia ainda apreendeu 2 carregadores com o dobro da capacidade de armazenamento. Depois que o tiroteio acabou, um guincho foi chamado para recolher o carro. O motorista da empresa, sem saber que estava sendo vigiado através de uma câmera de segurança, resolveu dar uma olhadinha dentro do automóvel. O pessoal que estava lá na central de monitoramento viu esse homem pegar um objeto e esconder dentro do caminhão. Os policiais foram avisados e, chegando no local, perguntaram assim: o que você achou dentro do carro? Aí ele, meio assustado, entregou o material e disse que só estava aguardando até a chegada das autoridades. Eram 2 carregadores de pistola. A versão não convenceu os policiais e o motorista do guincho foi trazido para a delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia ainda teve outra surpresa. Mais tarde, o criminoso que trocou tiros com a PM foi identificado como Everton Elias Tormes Medeiros, o Tamagotchi. Ele foi condenado a mais de 60 anos de cadeia e fugiu após passar para o regime semiaberto. Tamagotchi estava foragido desde o dia 30 de setembro do ano passado. De acordo com a polícia, ele é suspeito de vários homicídios na região metropolitana de Porto Alegre e pode ter envolvimento também com o tráfico de drogas. Deixa eu dizer aqui uma coisa, Tamagotchi, tô te falando. Eu falei que eu ia pegar pesado com várias coisas, mas uma delas é a saúde. E agora, o Rio de Janeiro se transformou nesse governo do Pezão uma sequência do governo do Sérgio Cabral Filho, aquele que foi para Paris botar guardanapo na cabeça junto com um sujeito acusado de vários desvios de verba. Agora, no governo do Pezão, a crise, e do Eduardo Paes também, atingiu as ambulâncias do SAMU. Não tem ambulância, vê se pode. A empresa que faz a manutenção, das ambulâncias disse simplesmente o seguinte, que o governo não está pagando e, portanto, ela não pode consertar. Com isso, atendimento de remoção e emergência, o cara esperava 1 hora, está esperando 22 anos, porque não tem. Agora, no sábado passado, ou a partir do sábado passado, a Petrobras, que tem um contrato com o governo estadual, também não estaria liberando mais o abastecimento das ambulâncias. A Petrobras negou. A Petrobras só anda dando dinheiro para corrupção. Para ambulância ela não pode dar. Mas a empresa diz que está deixando abastecer. Petrobras Central e Direito. Uma sindicância, vou te contar, vai sair nego pulando pela janela. Põe no Cidade. Os relatos são dramáticos. Dona Maria Antônia tem um mioma e precisa fazer cirurgia. Eu estou aqui com mioma, eu preciso ser operada do mioma, que tem um mioma há mais de 2 anos. Esta mãe, indignada, procura atendimento para a filha. Minha filha foi mordida de cachorro agora. Eu vim aqui, eles não querem nem atender minha filha. Mas enquanto uma das emergências aparece lotada de pacientes, nessa outra imagem encontramos uma sala cheia de equipamentos amontoados e leitos novos sem uso. Dá até para ver na parede uma placa que indica que tudo que está ali vem de doações. Encontramos Dona Fátima, que está há 1 semana
com a mãe internada. Eles alegam que é semana de carnaval. Não tem roupa hospitalar, eu trouxe um vestido para ela colocar, não tem lençol. A crise na saúde agora também atinge o SAMU. O Ministério da Saúde determina uma ambulância para cada 50 mil habitantes. Nesse caso, a cidade do Rio deveria ter pelo menos 126 veículos, mas possui 56. E desses, pelo menos 24 estão quebrados. O paciente, se for depender de uma ambulância, ele morre em casa. A explicação: o governo do estado não teria pago a empresa responsável pela manutenção e o serviço de socorrer pacientes em casa ou transportá-los de UPAs para hospitais está comprometido. Se não bastasse isso, desde o último sábado, os postos de gasolina da Petrobras, que têm um contrato com o governo, também não estariam liberando o abastecimento das ambulâncias. Por meio de nota, a Petrobras negou. Deixa eu dizer uma coisa. Se lá não tem ambulância, ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta, em São Bernardo do Campo, aqui no nosso ABC paulista, terra do ex-presidente Lula, lá, terra que ele vive, ou diz que vive, sei lá. Resumo, lá foram operados, ontem nós mostramos, 21 pacientes, eu vi um mutirão para fazer operação, cirurgia de catarata, e 21 pessoas perderam a visão totalmente ou parcialmente, num hospital municipal de São Bernardo do Campo, certo? A prefeitura, que é responsável por isso, diz que vai começar a investigar, porque os pacientes foram fazer boletim de ocorrência. O médico responsável desapareceu. O Bruno Peruca foi atrás do médico. Foram todos os pacientes operados pelo mesmo médico no mesmo dia. E a suspeita é de que uma bactéria contaminou os pacientes e 21 contaminou de forma violenta. Por quê? Porque alguns perderam a visão e outros perderam a visão parcialmente. Só agora, porque a gente mostrou ontem aqui, a Prefeitura de São Bernardo do Campo resolveu se manifestar, né? Porque talvez ali não estivesse nenhum parente da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E o médico Bruno Peruca gastou 3 sapatos. Põe no Cidade. Perdi minha vista. Agora, se fosse feita a vista direita. Como eles queriam? Como eles queriam, né? Eu deixei. Agora, no dia 30 de janeiro, o Dr. Paulo Barição, ele deu uma receita para uma mulher, e nesta receita consta o endereço onde nós estamos chegando, local onde ele atende essas pessoas. O endereço que consta nesta receita do último dia 30 é este, mas o prédio está em reforma. A gente vê, então aqui tem o endereço de atendimento, prédio 2, Rua Brasil 350, tem oftalmologia adulto e infantil. A gente vai para o endereço do papel desse banner para poder tentar conversar com o Dr. Paulo, entender um pouco mais sobre essa história. Vem comigo, Oscar, vamos saber se a gente consegue descobrir se o doutor está atendendo aqui. Tudo bem, pessoal? O doutor Paulo está atendendo aqui? Paulo não, eles mudaram. Onde que o doutor Paulo está atendendo? Eles foram para o Alvarenga. No Alvarenga? Você sabe me informar se ele está lá agora ou não? Não sei. Mas ele continua atendendo. Continua atendendo, né? Ó, eles mudaram, a equipe toda foi para esse endereço. Olha, passaram para a gente o endereço aqui da Policlínica, onde vai ser feito, né, todo esse trabalho de oftalmo aqui em São Bernardo do Campo. Então, provavelmente, pode ser que a gente consiga encontrar o Dr. Paulo nesta Policlínica. Não fica muito longe de onde nós estamos. A gente vai para a terceira tentativa de tentar, pelo menos, falar, né, com esse médico. A terceira tentativa nossa. Dr. Paulo, pode ser que ele esteja atendendo aqui nessa Policlínica. A gente vai subir
Ele teve atendimento hoje ou não? Não tem ninguém hoje. Sexta-feira ele atendeu aqui não, já? Ainda não. Porque na inauguração foi dia 5, então não teve ninguém ainda. Aqui será feito todo o trabalho de oftalmo, todas essas coisas, né? Especialidades. Especialidades aqui, né? Vocês têm o telefone do Dr. Paulo? Não, porque A gente consegue ligar para ele? Tá, eu vejo lá com elas, tá bom? Faz favor, a gente quer falar com ele sobre as cirurgias que ele fez, para poder tentar ouvir ele, saber o que está acontecendo, o que aconteceu, tá bom? Tá, eu vou ver aqui na gerência. Tá bom, tá, obrigado. Bom, a moça vai tentar ligar para o Dr. Paulo para avisar que a nossa equipe está aqui, tentando falar com ele, porque afinal de contas, algo precisa ser feito. As pessoas têm que saber o que vai acontecer daqui para frente, porque as pessoas estão ficando cegas. 19 famílias registraram boletim de ocorrência. Agora a polícia vai pedir um laudo ao Instituto Médico Legal e será aberto um inquérito por lesão corporal. O Ministério Público analisa se também vai abrir uma investigação. O que aconteceu é uma bactéria, foi erro médico, são perguntas que ainda não foram respondidas pela administração da cidade, já que toda a cirurgia, já que todo o procedimento foi feito em um local público, no Hospital das Clínicas aqui da cidade. Foi feita uma espécie de mutirão, pessoas se reuniram para poder fazer essa cirurgia, com o objetivo de curar, de ficar boa a visão dessas pessoas, mas aconteceu totalmente ao contrário. A cirurgia, para melhorar a visão, acabou tirando a visão dessas pessoas. Então, uma resposta tem que ser dada. Segundo a Prefeitura, exames já indicaram a presença de uma bactéria no material colhido nas infecções dos pacientes. Mas ainda está sendo investigada a origem da contaminação. De acordo com este médico, o contágio por esse tipo de bactéria ocorre através da água. O Pseudomonas é uma bactéria normalmente que se prolifera em água. Então, você tem processo de esterilização de equipamentos, pode ter precisado alguma falha, insumos hospitalares contaminados, medicações contaminadas. É difícil tentar determinar ao certo qual foi a falha, ou se houve até uma falha exatamente no caso como esse. Olha, veio a resposta para a gente agora o seguinte, tá? Que eles não conseguiram contato com o médico e pediram para a gente ir até a prefeitura da cidade para poder conversar com o pessoal da Secretaria de Comunicação. Bom, o médico, que é o mais importante, que deveria falar, a gente não conseguiu contato com ele. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos sair daqui, nós vamos até o hospital para poder tentar falar com a direção do hospital, para saber o que a direção desse hospital, o Hospital das Clínicas aqui de São Bernardo, tem a dizer. Bom, chegamos até o Hospital das Clínicas, Hospital Municipal, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Bom, a gente vai entrar para poder tentar conversar com a direção. Foi aqui que as cirurgias foram feitas. 27 pessoas passaram por essa cirurgia. É uma cirurgia, ela não é complicada, né, de ser feita, é uma cirurgia rápida, mas o que de fato aconteceu? Por que essas pessoas ficaram cegas? Por que elas perderam a visão? Essa é a pergunta que ainda eles não conseguem falar. Preciso falar com a direção do hospital. Você chama a direção do hospital, por gentileza? A gente quer saber sobre as pessoas que ficaram cegas aqui. A gente não pode entrar? Eu posso ficar aqui nesse canto aqui, fazendo favor? Não pode, infelizmente, né? Tá, você chama a direção fazendo favor do hospital? Fazendo favor? Tá bom, obrigado. As moças estão trabalhando, elas estão fazendo, né, o papel delas, né, mas enfim, eu só não consegui entender até agora o seguinte, se é um hospital público, por que a gente não pode entrar? Né? Se fosse um hospital particular, tudo bem. Mas é público, a placa está aqui, ó, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, local público, a gente tem direito de ter o acesso. Mas para não causar polêmica, toda essa história, porque as meninas estão trabalhando, fazendo o papel delas aqui, a gente vai esperar do lado de fora a direção do hospital. O pessoal disse que não pode chamar a direção do hospital. A gente também não pode entrar, isso? Se aqui é um espaço público, por que eu não posso entrar até a recepção? Sabe me informar? Não pode, a ordem não posso falar nada. Isso é a ordem da direção. Não posso falar nada. Direção. A direção não pode ser chamada também. Bom. Resumindo, se a gente que está aqui com a câmera, um microfone, não pode ter acesso, a gente não tem nenhum tipo de resposta, imagina só a pessoa que ficou cega, um cidadão comum. Se a gente da imprensa não consegue ter respostas,
de uma administração, de uma direção de um hospital enorme igual esse, imagina um cidadão comum. Resumindo, as pessoas confiaram no SUS, confiaram no sistema, foram operadas e essas pessoas acabaram ficando cegas, tá? A gente não consegue dar um tipo de resposta de ninguém. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Tá, sou o Bruno da Record. Taina, se precisar de alguma informação sobre o hospital, tem que procurar a Secretaria de Saúde de São Bernardo, que lá eles vão te passar tudo o que você precisa saber. Tudo bem? Sobre as cirurgias, o negócio, se o médico fala com a gente, todas essas coisas, tudo pela Secretaria. Tudo pela Secretaria de Saúde. Pela Secretaria. Tá bom. Como que é o seu nome? Tainan. Tainan, obrigado, tá? Seu nome, obrigado, Bruno. Bruno, tá bom? Aí o Tainan, funcionário, rapaz, muito educado, veio conversar com a gente, dizer que realmente eles não podem falar sobre o ocorrido. Resumindo, só Secretaria de Saúde aqui da cidade. E a Secretaria de Saúde enviou uma nota para a nossa produção, dizendo que vai ser investigado o que aconteceu. Agora, com relação ao atendimento, que tem que ser um atendimento de prioridade nesse momento para essas pessoas, eles não se pronunciaram, não disseram o que vai ser feito com as pessoas que ficaram cegas por conta, segundo a própria Secretaria, uma bactéria que tinha aqui no hospital quando as cirurgias foram feitas. 27 pessoas fizeram cirurgia, 27 passaram pela cirurgia. Das 27, 21 delas perderam a visão. Uma dessas pessoas teve que tirar o olho. Não é comum um cirurgião fazer 27 cirurgias num dia. É uma coisa, não que não exista, mas é uma coisa relativamente rara. E eu fico muito preocupado, será que São Bernardo, uma cidade desenvolvida, no estado desenvolvido dentro do país, próximo à capital São Paulo, será que há necessidade de um mutirão de cirurgia de catarata? É um caso muito sério. É um caso de saúde pública que tem que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de respeito com as pessoas que acabaram passando por essa situação. Você sabe uma coisa? Sabe por que eu gosto de trabalhar com mulher? Eu vou explicar. Porque na hora H, mulher vai lá e vai para dentro. É por isso que eu gosto de trabalhar com mulher. Eu brigo o tempo inteiro com a Mariana Hospício, que é a editora-chefe do programa, mas sabe por que eu gosto de trabalhar com ela? Porque além dela ser biruta, né, ela é completamente débil mental, mas com ela não tem assunto. É por isso que eu trabalho com ela desde o primeiro dia que eu a conheci. E olha que nós já tivemos um problema sério. Para ela não existe a palavra não. E é por isso que eu a respeito como uma das melhores profissionais atualmente que eu conheço. Porque ela não conhece o não. Para ela, o não tem o mesmo significado do sim, né? Quando eu falei isso aqui, que era para entrar, é para entrar. Não é fazer como o Bruno fez, não, eu vou ficar aqui para não dar problema. É para dar problema. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. É para entrar. Olha se é possível. Vem um assessor e para barrar a entrada tem 1, 2, 3, 4 seguranças. 4. E ele tinha que entrar. Por quê? Porque o segurança não ia deixar, ele ia chamar a polícia e alguma coisa ia resolver. Por quê? Porque esse espaço aqui é público. Ele não pode entrar no consultório, ele não pode entrar nas áreas médicas, mas na recepção de um local onde houve 27 cirurgias e, segundo a denúncia, tem 21 pessoas afetadas por uma bactéria de São Bernardo do Campo, onde o prefeito é o Luiz Marinho, amigo do Lula. Então, resumo, talvez o Luiz Marinho queira falar, explicar o que vai fazer, porque tem que tomar uma providência. Não é botar a guarda na porta. A Silvier, quando foi, né, foi para dentro. Não teve história. Ah, não pode, mas eu vou entrar. Chamou guarda, veio o PM. Ok.
Mas sabe por quê que não entra? Para esconder. Exatamente por isso que não entra. Eu conto uma experiência minha, né? Eu fiz uma série de reportagens, né? Chamada A Saúde Está Doente, ou A Saúde Doente, A Saúde Doente, para o Jornal Nacional quando eu estava na Globo. E um hospital fundamental no mecanismo de saúde, era na época, no Rio de Janeiro, era o Hospital Geral de Bom Sucesso. É um hospital gigantesco, gigantesco. Eu cheguei lá num fim de semana. Do nada também eu apareci. Filas enormes, porque ali tem concentração de pessoas. Sabe quantos seguranças eu contei? 30. Sabe quantos médicos tinham atendendo a emergência? Uma médica. Que olhou para mim e disse assim, meus colegas não vieram trabalhar. Eles se inscrevem aqui e querem transferência para a Zona Sul, perto da praia. E eu, que tive a sensibilidade de olhar para aquela médica, né, tentei mostrar que ela era uma heroína, porque era única, com sentido de cidadania e de respeito ao próximo. Botaram 30 segurança, tá bom. Pergunta se eu não entrei. Veio polícia, ligaram do governo, do Ministério da Saúde, ligaram de tudo que é canto, mas que eu entrei. Porque ficar ali, eu não vou entrar para não causar problema. Sabe o que nós somos? Né? O olho da sociedade. Nós somos cidadãos que temos uma função que pode ajudar todo mundo. Então é para entrar. Mas de cara já meteram 4 seguranças. Tá bom, segurança vai segurar. Tá bom, chama a polícia. Chama a PM. A PM vai lá e vai resolver. E vai dizer, não, o hospital é público, ele não pode entrar nas áreas médicas. Que foi o que aconteceu, que eu me lembrei da Silvier, que é a que eu lembrei melhor, que ficou aquele impasse. O que aconteceu? Pum, a PM chegou e disse, não, na recepção pode entrar. Qual é o problema? E acabou com a história, essa conversinha de segurança, né? E entrou. Tudo bem. Aí veio alguém para atendê-la. Agora, ficar no meio da rua é porque tem alguma coisa para esconder. Se não tem, deixava entrar. Essa é a questão. Vai brincar comigo? O que é isso aqui? Não, o que é isso? O que é esses dois, com esse cara com essa língua para cima de mim? Olha. Olha. Ó. Um trabalha num restaurante, o tempo todo tá livre, ele tá com os amigos do bairro, jogando futebol. Era o zagueiro do time, corta para mim. Esse aqui trabalha num restaurante, é zagueiro de um time. E esse aqui é vizinho dele e joga no outro time. Olha como a vida é banal para algumas pessoas. Esse não conseguia marcar um gol. E o outro, o de boné assim, meio caçambado lá, o que aconteceu? Ele foi, o outro começou a implicar com ele. E até que um momento que o de boné veio e disse assim, quer saber? Eu vou deixar ele falar, pensando que o outro não ia fazer nada, mas o outro tinha um plano. A história começa assim. Rick é um craque, dentro e fora do campo. Ele é zagueiro do principal time do bairro e trabalha num restaurante. Por onde passa, Rick para e cumprimenta todo mundo. Mas a popularidade e o sucesso de Rick são motivos de inveja. Edeilton joga bola num time adversário. É sempre marcado de perto por Rick e nunca consegue fazer um gol. Em um dos confrontos, o tempo fecha. Rick rouba a bola de Edeilton, dá um drible e leva a torcida à loucura. Edeilton não deixa barato. Edeilton não deixa barato, mas essa pancada há de ser muito pior. E um dos dois
vai morrer. Qual deles? Eu volto já já.